Hare Krishna. Hare Krishna. Bem-vindos a todos ao nosso festival de domingo. Convidei alguns que estão aqui presentes, fico satisfeito por isso e também por a sala quase cheia. Se não fosse a pandemia, estaria lotada, como todos os festivais de domingo de Belo Horizonte, que, por sinal, tem que dizer, é o melhor festival de domingo do Brasil, né? Sempre reúne mais pessoas. Bem animado. Esse festival não foi idealizado pelos devotos de Belo Horizonte. Acho que vocês não sabiam disso, né? Vocês pensavam que era. Esse festival foi idealizado por Srila Prabhupada, nosso mestre espiritual. No começo do movimento, quando todos nós morávamos nos templos, mesmo eram comunidades urbanas, e todos morávamos lá com famílias, crianças, era uma bagunça, desculpa, era bem transcendental. Então, nessa época, era o momento que Prabhupada escolheu esse festival de domingo assim para receber os nossos convidados, os nossos parentes, os nossos amigos, as pessoas que nós contatávamos na rua e queríamos apresentar a filosofia de forma prática, dar uma amostra da nossa comida, que sempre foi nosso orgulho. Então, foi assim que foi criado esse festival de domingo. E se espalhou, são 50 e tantos anos já, e ainda estamos fazendo em toda parte. Onde tem um centro Hare Krishna, um templo Hare Krishna, uma comunidade Hare Krishna, tem o festival de domingo. E é sempre do mesmo jeito. Bhajan, canta, todo mundo fica concentrado, aí abre o altar, tem um kirtan, depois tem aula. É assim. E depois tem prasada. Aqui vocês vão levar para casa, parece que ainda está proibido de comer aqui. Só eu posso comer. Se não fosse assim, eu nem ficaria aqui. Bom, então nós lemos nesse dia o nosso livro principal de comunicação da filosofia. A nossa filosofia é apresentada em muitos livros diferentes, com determinados níveis de especialidade. Mas o Bhagavad Gita, também chamado de A Bhagavad Gita, é o nosso livro principal. Ele, junto com mais dois livros, o Upanishads e o Vedanta Sutra, é conhecido, ele e os outros dois são conhecidos como Prasthana Traya, os três livros que apresentam a base e com a devida profundidade da nossa filosofia. Então, esse Bhagavad Gita, que nesse contexto é chamado de Gita Upanishad, ou Gita Upanishad, um dos Upanishads, nós lemos todo domingo. Escolhemos um verso, já está aqui na lousa, que é capítulo 10, verso 10. Um verso famoso, obrigado, um dos versos mais famosos do Bhagavad Gita. São 4 versos principais que possuem toda a essência do conhecimento transcendental. 8, 9, 10 e 11 desse capítulo. Esses versos apresentam a mentalidade dos devotos, apresenta Krishna, primeiro de tudo, Krishna como ele é, apresenta a mentalidade com a qual os devotos se relacionam com Krishna, apresenta o processo de Bhakti, o processo em que o devoto pratica a consciência de Krishna, realiza, e também apresenta o resultado final de tudo isso, que é desenvolver atração extrema por Krishna, por Deus, que hoje em dia não é tão famoso assim, né? Mas nós estamos tentando divulgar um pouquinho das glórias de Krishna, como muitas religiões fazem, muitos grupos espiritualistas fazem. Nós também estamos dando nossa pequena contribuição de distribuir um pouquinho, divulgar um pouco as glórias de Deus. Nós chamamos de Krishna por ser um de seus nomes, e é o que nós temos mais intimidade por causa da própria literatura que nos revela esse processo. Mas é apenas um dos nomes de Deus.
esse verso 10, é o terceiro dos 4 que são chamados de Chaturshloki, 4 versos que contêm todo esse conhecimento resumido e apresentado dessa forma. E na nossa literatura, uma metodologia de estudo para poder compreender a filosofia como ela é chamada de os 3 princípios da filosofia, que são Sambandha, Abhideya e Prayojana. Esses versos apresentam esses 3 níveis de aproximação de Krishna para a realização espiritual. Então, Sambandha é a identificação de todos os elementos da natureza material, mas é a identificação do nosso objeto de pesquisa dentro do cenário completo. O nosso objeto de pesquisa é Deus, Krishna. Então, Sambandha é Krishna, como Krishna Sambandha. O que Sambandha vai revelar é que tudo pertence a Krishna. Então, isso é a identificação do nosso objeto de pesquisa. A Abhideya é o processo em si. Uma vez revelado o nosso objeto de pesquisa, qual é a metodologia pela qual vamos realizar esse objeto de pesquisa? Bhakti. Bhakti Yoga, né? Serviço devocional. Então vem a prática de Bhakti do serviço devocional. E por fim, Prayojana. Qual é o objetivo da prática de serviço devocional, da prática de Bhakti? O objetivo da prática de Bhakti é Prema. Então, é Krishna, Bhakti e Prema. Resumindo como Krishna Sambandha, Bhakti Abhideya e Prema Prayojana. Assim, nós estudamos sabendo que vamos trilhar esse caminho dentro de toda a vasta literatura védica. Se nós não identificamos isso, às vezes nós boiamos. Ainda usa esse tipo de gíria? Bem, não sei, elas podem... Nós boiamos no assunto, assim, não conseguimos acompanhar o fio da meada. Essa é mais universal. Acompanhar o fio da meada. Fica fora do rolê, né? Então, esse verso em particular, ele vai descrever Abhideya e Prayojana juntos, combinados. Nós vamos ver a tradução, tudo direitinho, o significado Prabhupada. Ele vai identificar o processo e vai identificar o objetivo de seguir o processo. E o primeiro deles, dos 4, né, Matchita, Matgata, Prana, esse verso vai descrever os 3 juntos. Vai descrever Sambandha, Abhideya e Prayojana. E o verso 9, que é o segundo, vai descrever só a Abhideya, só o processo. Ou melhor, o processo e também... só o processo, na verdade. E esses apresentam o processo e a realização do processo. Abhideya e Prayojana. Então, sabendo disso, nós vamos entrar no verso agora, na prática comum que Prabhupada deu para a gente, que a gente faz assim, a gente canta para poder criar a atmosfera de refúgio em Krishna, despertar nossa inteligência espiritual, que é um pouco diferente da inteligência emocional, da inteligência pragmática, de todas as inteligências que estamos estudando. Para despertar nossa inteligência espiritual, a gente canta um pouquinho. E sempre cantamos a mesma canção que Prabhupada cantava, essa Jayarada, que cantamos aqui com um coro bem bacana, né? Então, essa canção que descreve o nosso objetivo, que é desenvolver uma relação com Krishna. Conhecendo Krishna, desenvolver uma relação de amor com Krishna. Então, nessa canção, nós ouvimos falar de Krishna como ele se associa com sua amiguinha, Srimati Radharani, quando ele é criança ainda, e que nos bosques de Vrindavan ele brinca, e que vai para a beira do rio, também brincar na beira do rio, com ela e com seus amigos. Então, essa relação
de amor de Krishna Curada é falada nessa canção, e a gente canta essa canção para a gente meditar nisso, fixar a mente nisso e poder ativar nossa inteligência espiritual para que todas as couraças que nos impedem de entrar no mundo espiritual ou de desenvolver uma experiência metafísica nessa vida prática que a gente tem, respirando esse ar de Belo Horizonte, que tem bastante poluição e tudo mais, que a gente se desvia do nosso objetivo. Então, tudo que nós fazemos é para criar essa atmosfera. Eu introduzi um pouco essas palavras para ajudar vocês, com a inteligência espiritual, a compreenderem bem do que nós estamos tratando e como nós vamos fazer isso agora. Mas é apenas um recurso didático para que a gente agora nessa palestra possa aproveitar o melhor possível. Mas o bom do que nós vamos ler é o significado que Prabhupada dá. E Prabhupada, hoje é dia 14 de novembro, no calendário gregoriano, o calendário que nós seguimos, é o dia que se comemora o desaparecimento de Prabhupada, quando ele saiu desse mundo, deixou só o corpo. E é muito bonito acompanhar toda a mística do falecimento de Prabhupada, quando ele sai desse mundo, deixando as suas instruções para que nós possamos seguir. Então hoje se comemora 44 anos. São 44 anos que ele partiu desse mundo e deixou suas instruções. A essa altura, Belo Horizonte já tinha um templo. Eram poucos templos no Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, talvez Curitiba, só. Não tinha Nova Gokula, não tinha Vrajadama, não tinha outros templos importantes que hoje existem, Porto Alegre, não tinha outros templos, Manaus, mas Belo Horizonte já estava fundado. A ISKCON em Belo Horizonte já estava fundada quando o Prabhupada partiu desse mundo. Então, eu vou ler como o Prabhupada como ele fazia e como nós aprendemos a fazer. Eu vou ler as palavras em sânscrito, depois eu vou ler o verso corrido, depois eu vou ler a tradução de cada palavra, depois eu vou ler a tradução corrida, depois eu vou ler o significado de Prabhupada, que foi feito para que a gente possa captar toda a mensagem que o verso original em sânscrito, falado por Krishna, sem mais prolongamentos, foi para que a gente possa entender isso, tá bem? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tesham Satata Yuktanam. Tesham Satata Yuktanam. Bhajatam Priti Purvakam. Bhajatam Priti Purvakam. Tadami Buddhi Yogantam. Dadami Buddhi Yogantam. Yenamam Upayanti Te. Yenamam Upayanti Te. Então, Tesham, a eles, Satata Yuktanam, sempre ocupados, Bhajatam, em prestar serviço devocional, Priti Purvakam, em êxtase amoroso, Dadami, outorgo, Buddhi Yogam, a verdadeira inteligência, Tam, aquela, Yena, pela qual, Mam, a mim, Upayanti te, vem, te, eles. Então, a tradução: aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, eu torno a compreensão
pela qual eles podem vir a mim. Repetindo, aqueles que estão completamente devotados a me servir com amor, eu outorgo a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Então, o significado, neste verso, a palavra Buddhi Yoga é muito significativa. Podemos nos lembrar de que, no segundo capítulo, o Senhor, ao instruir Arjuna, disse que ele lhe havia falado muitos assuntos e que lhe ensinaria o processo de Buddhi Yoga. Agora se explica Buddhi Yoga, que em si é ação em consciência de Krishna. Esta é a inteligência mais elevada. Buddhi significa inteligência e Yoga, atividades místicas ou elevação mística. Quando alguém tenta retornar ao ar, retornar ao Supremo e adota a plena consciência de Krishna em serviço devocional, sua ação chama-se Buddhi Yoga. Em outras palavras, Buddhi Yoga é o processo pelo qual se escapa do enredamento deste mundo material, sendo que a meta última do progresso é Krishna. As pessoas não sabem disto, por isso, associar-se com devotos e aceitar um mestre espiritual genuíno são elementos importantes. Deve-se saber que a meta é Krishna, e quando o intuito é especificado, atravessa-se o caminho lenta, porém progressivamente, e a meta última é atingida. Quem, embora conheça a meta da vida, está afeiçoado aos frutos das atividades, está agindo em Karma Yoga. Quando sabe que a meta é Krishna, porém sente prazer em entregar-se a especulações mentais para tentar compreendê-lo, está agindo em Jnana Yoga. E quando conhece a meta e busca Krishna em consciência de Krishna e serviço devocional pleno, está agindo em Bhakti Yoga ou Buddhi Yoga, que é o Yoga completo. Este Yoga completo é a fase da mais elevada perfeição da vida. O devoto pode ter um mestre espiritual genuíno e pode estar comprometido com uma organização espiritual. Mas, mesmo assim, se não for inteligente o bastante para progredir, Krishna lhe dá instruções internas para que não sinta dificuldade alguma em, por fim, retornar a ele. O requisito é que o devoto sempre se ocupe em consciência de Krishna e, com amor e devoção, preste todas as espécies de serviços. Ele deve executar alguma espécie de trabalho para Krishna, e este trabalho deve ser feito com amor. Se ele não é bastante inteligente para progredir no caminho da autorrealização, mas é sincero e devotado às atividades do serviço devocional, o Senhor lhe dá uma oportunidade de progredir e, enfim, alcançá-lo. Hare Krishna. Hare Krishna. Eu vou comentar um pouquinho esse verso e o significado de Prabhupada, embora eu já tenha falado antes, porque ele é muito importante. Agora nós vimos a tradução, como diz aqui. Para aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, eu outorgo a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Seu próprio Krishna recomendando que a gente pratique o processo da consciência de Krishna. O próprio Krishna falando para Arjuna, porque o Bhagavad Gita é um diálogo entre Krishna e Arjuna. Arjuna está numa situação de aflição, está no meio de uma guerra, não quer lutar porque ele identifica entre o exército inimigo, ele identifica pessoas queridas, mestres, pessoas conhecidas, amigos. Então ele não queria lutar, mas era inevitável, porque se ele não lutasse, o outro exército iria até matá-lo mesmo, tanto a ele quanto todo o exército dele. Então Krishna explica para ele que ele estava defendendo os princípios espirituais eternos e que ele deveria lutar. Mas Krishna não é assim tão objetivo para dizer, vai lá, luta agora e pronto.
Krishna fala todo esse livrão, 700 versos. E ele também não escuta tudo assim, muito rapidamente. Primeiro ele argumenta, não quero dar de jeito nenhum, argumenta, depois ele entende que Krishna está numa posição está contrariado com os seus argumentos, então ele pensa, Krishna sabe muito mais que eu vou me render a ele. A essa altura, ele ainda não tinha identificado Krishna como a pessoa suprema, tá? Ele estava apenas ali com Krishna como amigo, e um amigo do peito. Então, só depois que Krishna começa a falar e às vezes até ficar calado, mostrando sua contrariedade, é que Arjuna decide, então, aceitar Krishna como mestre espiritual. E quando Arjuna aceita Krishna como mestre espiritual, Krishna então começa a dar as instruções adequadas para que Arjuna saia daquela condição aflitiva e possa se iluminar. E é o que acontece. Todo mundo que consegue ler todo o livro, quando chega no fim, fica iluminado. Recomendo que vocês adquiram o livro e possam ler também para ficar também iluminados. Iluminados com conhecimento, né? Não significa que vai ocorrer um processo místico e vocês vão sair produzindo luz em todo lugar, mas vão levar uma cultura que em qualquer situação parecida com a de Arjuna, de dúvida, aflição, sem saber o que fazer, vocês vão poder ajudar as pessoas. E eu vou contar uma história verídica, vou dar um depoimento aqui verídico, do pai de um devoto que conheceu o movimento e leu o Bhagavad Gita até para desafiar o filho, porque ele não queria que o filho... Isso é do começo do movimento, ele não queria muito que o filho se dedicasse àquilo, que viesse morar, como eu disse, na comunidade urbana e tal. Então ele leu o livro todo, fazia muitas perguntas, ia todo festival de domingo, perguntava com sinceridade, ele era de natureza intelectual. Mas ele era um diretor de um banco e ele treinava gerentes, ele tinha uma participação num curso de treinamento de gerentes, e isso era em São Paulo. Então, vieram vários gerentes de vários lugares e ele identificou num dos gerentes um problema. Então, no intervalo, todo mundo saiu e ele pediu para aquele gerente específico ficar. E o camarada ficou e ele disse: eu estou observando que você está inquieto, você não está aproveitando muito e tal. Aí o rapaz reclamou lá, por quê, não sei o quê, aquelas coisas. Aí ele disse assim: eu acho que você está muito apegado ao resultado do seu trabalho. Então, isso é a filosofia do Bhagavad Gita, né? Você está muito apegado ao resultado do seu trabalho. Você tem que relaxar um pouco e dar a oportunidade de você aprender o que está sendo falado aqui, e conviver com as pessoas, fazer as dinâmicas adequadas e tudo. E o cara disse: como o senhor identificou isso? Aí a pessoa explicou, né? O professor explicou. E depois o cara ficou assim, intrigado e perguntou: como o senhor aprendeu isso? Aí ele disse: tem um livro chamado Bhagavad Gita, que é vendido pelo movimento Hare Krishna, que só tinha isso, não tinha livraria nenhuma naquela época. É vendido pelo movimento Hare Krishna, e esse livro fala disso. Quando trata de karma, o livro fala sobre apego ao resultado. Então, o rapaz ficou com aquilo na cabeça, né? E ele estava hospedado... Aí ele voltou para a cidade dele, lá, e um irmão dele foi do interior para a capital. O irmão morava no interior, foi para a capital. E ele falou para o irmão sobre isso, né? E os dois saíram para tomar uma cerveja. Essa parte meio estranha da história, mas não é estranha para a nossa cultura, né? Então eles foram tomar uma cerveja. Um devoto vinha vendendo os livros à noite, num barzinho, e falou por trás dele. Disse assim para outra pessoa: esse livro se chama Bhagavad Gita e ele trata
na conversa entre Arjuna e Krishna, o cara ouviu o Bhagavad Gita, virou para trás e falou: você está vendendo o Bhagavad Gita? Aí o camarada disse: sim, é Bhagavad Gita. Aí ele disse: eu quero. Era outro, nem era o que ele estava apresentando. Aí comprou o Bhagavad Gita, foi com o irmão para casa, e o irmão estava hospedado esperando um voo que ia ver, sei lá o quê. Aí ele fala com o irmão sobre o Bhagavad Gita, folheia junto, vai trabalhar no dia seguinte, e o irmão fica lendo o Bhagavad Gita. O irmão fica lendo o Bhagavad Gita e vê o endereço na cidade que ele estava indo, que era São Paulo. Aí ele vai, chega lá, conhece, se torna um devoto, aí é iniciado e tudo, volta para a cidade do interior, faz uma célula de Namahata espontânea dele lá, que ele inventou, faz um monte de discípulo e vai visitar Brajadama, a nossa comunidade, isso é em Pernambuco. Vai visitar a nossa comunidade com os discípulos todos dele. E aí ele diz assim para mim: eu tenho uma dívida imensa com o senhor. Comigo, porque eu nem conhecia o camarada, né? Porque o meu tio me deu a iniciação no Bhagavad Gita, contou tudo, mas quem falou para seu tio, quem falou para o meu tio sobre o Bhagavad Gita foi seu pai. Eu fiquei chocado, não sabia que meu pai tinha feito discípulo, né? Então, mas foi, a história é essa, eu conheço, aí eu disse, aí procurei saber todos os detalhes, né? Então depois eu fui contar para meu pai e disse: o senhor tem um discípulo. Eu contar para ele, contei toda a história. Não falei nada disso. Aí eu disse: o senhor lembra de fulano, dei o nome dele. Ele é gerente do banco, da agência, não sei o quê. Pois é. Ele comprou o Bhagavad Gita, passou para o sobrinho foi iniciado e veio agora falar comigo que tinha uma dívida. E a dívida é com o senhor, não é comigo não. Bom, são as coisas como a gente pode perceber como funciona o mundo, né? Há uma dinâmica espiritual quando a gente abre a inteligência para Buddha Yoga, que é o tema daqui. Então a gente recebe de Krishna uma atenção especial. Olha o que ele diz no verso: para aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, eu outorgo a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Então, Krishna interage com os seus devotos, interage com as pessoas. As pessoas procuram, Krishna se apresenta. A pessoa vai dizer: eu estou muito aflito por isso. Ou então: que bom que você está aqui. Eu já ouvi falar do Senhor, o Senhor é a suprema personalidade de Deus. Eu não tenho nada para pedir. Para mim é uma honra que o Senhor apareça na minha vida. A depender da condição que a pessoa esteja, a pessoa vai atrair de Krishna a atenção de Krishna. E esses que se dedicam com amor em Buddha Yoga, como é dito aqui, Krishna dá a compreensão pela qual eles podem transitar por toda a sua vida. Toda a sua vida, eles podem transitar por toda a sua vida e voltar a Krishna quando termina a sua vida humana. Quando a gente se depara com a morte, na velhice, já bem velhinho, né? Quando a gente se depara com a morte, então a gente vai ter com Krishna, porque ele está dizendo que vai dar a compreensão pela qual a pessoa pode conduzir toda a sua vida para chegar ao ponto de ter esse darshan, ter essa associação direta com Krishna. Bom, então, no significado, Prabhupada diz assim: neste verso a palavra Buddha Yoga é muito significativa. Podemos nos lembrar de que no segundo capítulo, aqui já é o 10º capítulo, no segundo capítulo, o Senhor, ao instruir Arjuna, disse que ele lhe havia falado muitos aspectos e que ele ensinaria o processo de Buddha Yoga. No segundo capítulo, Krishna diz para Arjuna isso, que o Prabhupada falou, e apresenta Buddha Yoga de uma maneira simplificada. E qual é a maneira simplificada? A maneira simplificada de se entender Buddha Yoga Buddha Yoga significa ação com conhecimento.
quando a pessoa age com conhecimento transcendental, ela entende que não tem controle sobre o resultado das suas ações. Ela não pode ficar tão apegada ao fruto do trabalho, porque ela entende que o fruto do seu trabalho deve ser oferecido como uma oferenda, como um sacrifício a Deus, a Krishna. Isso é Buddha Yoga. Todo o processo de Buddha Yoga é para o indivíduo utilizar sua própria inteligência, sua criatividade, sua cultura para servir a Krishna, se desapegando dos resultados. Porque os resultados que ele vai obter dependem exclusivamente de Krishna. Ele faz a sua parte, mas é Krishna quem vai dar o resultado. Às vezes a gente trabalha tanto e sai tudo diferente, nem ganha dinheiro, nem nada. O resultado sai bem diferente do que a gente quer. Por isso, no processo de autorrealização espiritual, a metodologia básica e inicial é Buddha Yoga. É preciso aprender a utilizar o pique que a gente tem para o trabalho, para a ação, mas acrescentar conhecimento transcendental. É aí que o Bhagavad Gita tem todo um capítulo, que é o capítulo 4, para definir esse conhecimento transcendental. Esse conhecimento transcendental vai revelar a nossa verdadeira identidade. Vai dizer que nós somos almas espirituais, que Deus é a alma suprema e que todos nós somos partes integrantes da alma suprema. Somos almas como Ele, que a natureza do corpo, da forma de Deus é Satchidananda. Eternidade é composta por esses três elementos: eternidade, consciência ou conhecimento e bem-aventurança. E que se nós somos partes desse todo, dessa alma suprema, então nós também somos dotados de Satchidananda. Também somos dotados dos mesmos elementos. Por que vamos ficar tristes, infelizes, frustrados? Somente porque nos apegamos ao resultado do nosso trabalho. Nós precisamos aprender esse tipo de conhecimento transcendental para que a gente se liberte do apego excessivo ao fruto do trabalho e que trabalhe com a devida responsabilidade, evidentemente. Nós sabemos o que queremos alcançar com as nossas ações. Nós trabalhamos para alcançar os nossos objetivos. Porém, devemos fazer isso como uma oferenda a Krishna. E ele vai dizer isso no Bhagavad Gita também. Na verdade, considerando que esse é o capítulo 10, no capítulo 9, Krishna já disse: tudo que você fizer, faça como uma oferenda a mim. Tudo que você der, tudo que você presentear, faça como uma oferenda a mim. Tudo que você comer, faça como uma oferenda a mim. Então, Krishna já nos ensinou a viver uma vida de oferenda a Krishna. Oferecer toda a vida a Krishna. Então, se nós trabalhamos, qualquer tipo de emprego que tenhamos, fazemos como uma oferenda a Krishna. Quando vem o salário, a gente usa o salário para aprender sobre Krishna, para comprar Bhagavad Gita, para pagar o Uber para vir no templo, para viajar, para conhecer os lugares de peregrinação, para ajudar a missão, comprar vários livros, distribuir com os amigos na sua casa. Então, isso é usar o fruto do trabalho para Krishna. O fruto do trabalho para a missão de Krishna. Isso é Buddha Yoga. Isso é o que está recomendado aqui para Arjuna atuar e alcançar então o próprio Krishna, alcançar a morada de Krishna. Como ele diz na última linha ali, Yenamam Upayantite. Então você virá a mim, você me alcançará. Isso é o que Krishna promete para aqueles que estão atuando corretamente, em constante devoção a Ele e sempre pronto para servir a Krishna. Então, e é tão interessante que Krishna não se mete na nossa vida rompendo a nossa privacidade. Ele não rompe a nossa privacidade. Ele só nos dá a compreensão, ele só nos dá a inteligência espiritual com a qual nós vamos trabalhar. Ele não entra na nossa vida tirando o nosso poder de decisão para nos manipular. Não. Ele espera. Por que isso? Ele espera que a gente atue para alcançar o objetivo que a gente deseja. E por que isso? Porque o que Krishna quer de nós é simplesmente uma coisa: o amor.
Então, se nós oferecemos o fruto do nosso trabalho para Krishna, todas as nossas atividades a Krishna, nós estamos fazendo isso por amor. Ele não está interessado no fruto do nosso trabalho. Ele está interessado na intenção de nós nos desapegarmos do fruto do trabalho e de oferecer a Ele. Além do mais, se nós nos apegamos ao fruto do nosso trabalho e queremos consumir o fruto do nosso trabalho sem oferecer a Krishna, a reação disso será enraizamento dentro deste mundo material. Nós vamos ficar enraizados dentro desse mundo material e cada vez mais apegados. Ao invés de nos libertarmos de todas as amarras que nos prendem a esse mundo material, ao contrário, quando nós trabalhamos apegados ao fruto do trabalho, ficamos então mais presos, mais enraizados no lodo da existência material. E isso é muito perigoso, porque, de acordo com o Bhagavad Gita, quando nós chegamos ao final da vida, da morte, a consciência que nós tivermos vai definir o nosso futuro. A alma vai sair do corpo, isso a gente já sabe por tradição judaica cristã. A gente já sabe que a alma vai sair do corpo. Agora, para onde ela vai, a gente não sabe muito bem. Porém, o Bhagavad Gita nos diz que a gente vai, que a alma vai para a consciência que ela tinha naquele nível de avanço na hora da morte. Então, se na hora da morte a gente estiver cheio de bagagem, se a gente estiver cheio de apego, cheio de raízes, aí tem que ter uma outra oportunidade de nascimento dentro desse mundo. Vai nascer de novo em outro corpo para poder dar conta de todos aqueles apegos. E se a gente não tem bagagem nenhuma, não tem apego nenhum, está com a consciência iluminada e fixa na pessoa suprema, a gente vai para o mundo espiritual, como o Krishna está dizendo para a Arjuna aqui. Então, Jenamam Upayantite, você vai me alcançar. Então, essa é o grande trunfo que um leitor do Bhagavad Gita obtém ao ler o Bhagavad Gita. Ele obtém a informação de como viver nesse mundo e como se preparar para a próxima vida, como se preparar para alcançar o objetivo último da vida. Na forma humana, nós temos essa grande responsabilidade. A alma espiritual não está apenas no corpo humano, está em todas as formas de vida vegetal, forma de vida animal, mas é na forma humana que a gente tem inteligência suficiente para escolher, para decidir, que tem capacidade de compreender este conhecimento. Essas plantas estão aqui, participam de todos os programas, assistem todas as aulas, já tem anos que estão aqui. Elas estão bem treinadas nisso, mas elas estão de uma forma muito difícil de obter a liberação. E nós sabemos que elas estão sendo beneficiadas, mas elas não vão conscientemente definir o que fazer. Se nós não colocarmos água, se nós não sairmos, não tirarmos ela para o sol um pouco, colocarmos ela na réstia de luz que entra, elas vão sofrer. Então elas são dependentes nesse sentido, porque estão aqui dentro. Foram nós que trouxemos para aqui. Então, mas o ser humano não. O ser humano define o seu destino através das ações. E o que precisamos é aprender que a cada ação corresponde uma reação, que a gente aprendeu isso em física, primeiro ano colegial, né? Talvez um pouco antes, hoje em dia, mas a gente aprende isso, nem é mais primeiro ano colegial, né? curso médio, né? Ensino médio. Então, nós aprendemos isso e é verdade, mas agora nós precisamos entender que todas as reações nós podemos oferecer a Krishna e que existem ações cujas reações não nos prendem a esse mundo. E essas reações que não nos prendem a esse mundo, que não criam bagagem, são as reações que vêm de Buddhi Yoga, quando trabalhamos com a inteligência focada em Krishna, desapegado do fruto do trabalho. Acho que assim a gente fechou o tema. Se vocês tiverem alguma pergunta para esclarecer alguma coisa, eu estou à disposição. Rama canta.
poderia falar um pouco antes aí do que é o livre-arbítrio? Como funciona o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é uma prerrogativa da alma condicionada, da alma espiritual mesmo. É o que nos dá a liberdade de amar, de odiar, de tomar decisão de para onde vamos, de o que fazemos, o que não fazemos, o que usamos, o que não usamos, o que comemos, o que não comemos. Então, esse é o livre-arbítrio e é isso que nos é preservado pela pessoa suprema. Ele nos dá esse direito de preservarmos o nosso livre-arbítrio. Mas quando nós pedimos ajuda, aí ele dá ajuda. Quando pedimos, ele dá ajuda. E essa ajuda vem sempre para o nosso próprio benefício no caminho de autorrealização. Às vezes a gente não fica materialmente muito bem situado, não. Às vezes a gente não fica. Mas a gente aprende que isso é temporário, como tudo é temporário. E a gente, com sabedoria, lida com situações de tristeza. Não é que a vida vai ficar uma maravilha, tudo azul, como se fala também. Não, nós vamos enfrentar dificuldades, obstáculos no caminho da vida espiritual. Vamos ter várias situações que são até armadilhas para nós ficarmos de novo apegados ao resultado do nosso trabalho. Ou blasfemarmos Deus. É muito comum isso, que as pessoas que pedem muitos favores a Deus, quando às vezes vem um sofrimento, eu sou tão bom, eu dou caridade, eu faço isso, eu faço aquilo, porque eu estou sofrendo, eu não acredito mais em Deus, estou zangado, estou brigado com Deus. Muitas pessoas dizem isso. Está na moda até agora fazer processo por tudo, até contra Deus fazem. Então, mas ele não tem nada a ver com esse mundo material. E também nós não temos nada a ver com esse mundo material, tá? Nós também não temos nada a ver com esse mundo. Nós não somos desse planeta. Nós não somos desse mundo material. Nem desse, nem de nenhum outro. Nós entramos aqui na forma de alma espiritual e entramos em corpos, nesses corpos que agora estamos, ou entramos em outros corpos e estamos peregrinando em diferentes corpos, vegetais, animais, corpos humanos. Mas agora nós estamos ouvindo, num dia de domingo, que podíamos estar assistindo qualquer programa de televisão desses bárbaros aí, que entram na casa da gente sem respeitar a nossa privacidade. Mas não, estamos aqui, nos reunimos aqui, vocês todos vieram com boa vontade para ouvir algo a respeito da consciência de Cristo. E essa é a consciência de Cristo, que nós somos parte de Deus, e que podemos, com livre-arbítrio, decidir o que fazer. E nós podemos decidir pelo serviço devocional, pelo Guru Yoga, por entrar em contato com Deus e receber dele a reciprocidade que ele quiser dar. Né? Quando você diz somos parte de Deus, eu fiquei pensando no caminho, né? A senhora falou comigo. Como você consegue lá, é muito difícil ouvir o que eles falam. Aí eu falei com a Lu assim, não é não. Vai lá, entendeu? Tenta ouvir, tenta aprender. E aí eu fiquei feliz, porque assim, ela tem curiosidade do que acontece aqui, ela está aqui perto, ela tem curiosidade do que acontece aqui. Acho que já esteve aqui algumas vezes, uma ou duas vezes. Eu estudando, ela assim, mas é muito difícil. Eu falei assim, não, mas tocou no assunto. Então, quando você fala que nós somos parte de Deus, eu fiquei pensando no caminho, né, de poder ouvir, de aprender. E você fala uma coisa que é interessante quando você fala do yoga, né? Yoga é para minha vida, né? É para o meu corpo. E o Bhakti Yoga é para o meu espírito, não é isso? Ou eu estou errado? O yoga é para o meu corpo e o Bhakti Yoga é para o meu espírito. Não, todos os dois são para o espírito e tem uma parte que toca no corpo também. Por exemplo, Hatha Yoga faz aquelas posturas para ativar os ares vitais, os pranas, e ativar os chakras, melhorar a energia e despertar nossa consciência, trazer tranquilidade, perspicácia pelo plano sutil que nos envolve, que nós normalmente não vemos. Bhakti Yoga
tem tudo isso e, além disso, tem um contato direto com o serviço a Deus. Porque Bhakti significa devoção. E tudo que nós fazemos é devocional. Eu vi o Sri Krishnamurti dizendo que alguém, Josi, cozinhou hoje e que fez uma preparação mineira iniciada pelos Haris, né? Então, tudo que fazemos, a menina já sabia fazer a receita com a outra original e ela transformou e fez uma receita agora para a gente poder se deliciar. Então, isso é devoção, isso é Bhakti, né? É por aí. Tá bem? Obrigado. Nada. Algo mais? Então, muito obrigado a vocês pela atenção, viu? E eu desejo que essa pandemia passe logo para a gente poder se reunir com mais intimidade, tomar praçada juntos também, né? É uma coisa tão boa poder provar esse alimento em associação. É muito bom isso. Muito obrigado por ter vindo. Prazer poder estar com vocês alguns minutos. Todas as glórias desse campo. Vivo!